Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Eu sou Carlos Neves, aqui do canal Fonte Incessante, e eu queria meditar com vocês hoje numa passagem que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Bom, essa palavra de hoje é uma palavra que vai nos confrontar enquanto pais que somos, seja o pai, seja a mãe, porque a palavra de Deus vai dizer que filhos são herança do Senhor. Filhos são como flechas na mão do valente. E é tão interessante quando paramos para pensar. Se filhos são como flecha na mão do valente, é interessante nos perguntarmos para que serve uma flecha. Uma flecha, quando um guerreiro a coloca no seu arco, ele tem um propósito com aquela flecha. O propósito é acertar um alvo. Olha só, acertar um alvo. Filhos, nós temos que criá-los para que eles acertem um alvo. E é tão interessante quando a gente olha a etimologia da palavra pecado, porque pecado etimologicamente significa errar o alvo, errar a direção, errar o caminho. E nós, enquanto pais que somos, pesa sobre nós a responsabilidade de ensinar o caminho à criança, ensiná-la como que ela deve andar, criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então, filhos são herança. Eles são como flecha, tem que acertar um alvo. E a pergunta é, se eles são herança de Deus para a sua vida, o que você tem feito com esta herança? Como que você tem trabalhado dia a dia com esse bem tão precioso que Deus confiou a você, que é pai, a você, que é mãe? Então, o primeiro ponto é esse, é ensinar a criança o caminho que ela deve andar, é corrigi-los, é ensiná-los, porque quem ama corrige. Porque o início do versículo, aí a gente vai entrar no segundo ponto, é para que nós, enquanto pais, não provoquemos a ira os nossos filhos. Mas como assim? Quer dizer que eu não posso contrariar o meu filho em nada? Não é isso que a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está falando que nós temos que evitar, que nós não devemos provocá-los à ira. A ira. Mas não ser omisso. Nós vamos ver que o que nós temos que evitar enquanto pais para não provocar a ira de nossos filhos. O primeiro ponto é se você é pai de mais de uma criança, é não ter favoritismo dentro de casa. Se a gente olhar, me vem a história à mente, a Rebeca, que foi mãe ali de irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. E nitidamente a gente vai ver que existia ali um favoritismo de Rebeca para com Jacó. E por causa disso nós vamos ver desencadear numa família o ódio, a dissensão, a briga, por tal modo, a tal ponto que Esaú quis matar Jacó. Não vou entrar no mérito da história, mas ali houve o que? Um favoritismo. A gente sabe que não existe filhos, um filho não é igual ao outro. A minha mãe é mãe de 6 filhos e ela fala isso, cada um tem o seu valor. Então você deve evitar o favoritismo. Amém? O segundo ponto, você não deve praticar violência dentro da sua casa. A violência vai despertar a ira do seu filho. A correção não é com violência, a correção é com diálogo. A correção é ensinando,
com palavras, mas é ensinando principalmente com exemplos. Não é cometer brutalidade com os filhos. E não é só a violência física. A violência verbal também muitas vezes atinge o coração da criança, o coração do seu filho, e isso vai desencadear numa ira, no sentimento de ira, no sentimento de repulsa, e isso vai causar traumas, vai causar medo na criança, vai torná-la insegura. Outro ponto que eu vejo é você ser dominador demais, é você prender o seu filho demais, é você exercer tanto domínio que não deixa o seu filho viver a vida dele. Não, você tem que deixá-lo fazer as suas escolhas. Não quero ser extenso, né, mas isso vai implicar, né, todo esse domínio excessivo dos pais. Você deve evitar isso porque isso vai implicar em tomada de decisões futuras. O seu filho, ele não vai ter essa capacidade, vai ter um bloqueio, ele não vai conseguir exercer a questão da liderança, não vai ser capaz de resolver os seus problemas porque ele acostumou, né, ele acostumou viver num regime quase que ditatorial, de domínio pleno dos pais. Não. E o inverso também não pode acontecer, porque uns são dominadores demais, outros pais são liberais demais, né? Então não pode ser liberal. Você tem que saber dosar isso no nome do Senhor Jesus, porque se você libera demais, você vai afetar um princípio do relacionamento do filho para com seus pais, que é o princípio de autoridade. O seu filho tem que olhar para você e tem que reconhecer não o autoritarismo, mas a autoridade que você tem sobre a vida dele. E por fim, um último ponto aqui, os pais não devem ser omissos, que está um pouco atrelada à questão da liberalidade. Muitas vezes a liberalidade é tanta que os pais são omissos, veem as coisas, deixa a coisa rolar, numa linguagem bem jovial aí, né? Deixa a coisa rolar. Não. Você tem que exercer essa autoridade sobre os seus filhos. Então, o que vocês têm que fazer? Evitar tudo isso e perseguir. Perseguir o quê? Influenciar positivamente seus filhos. E isso só vem, essa influência, ela vem com atitude, é com exemplo. Porque existe uma máxima que diz que as palavras convencem, mas os exemplos, eles arrastam. Então, se você pratica tudo isso que eu comentei de maneira positiva, você vai conseguir, né, ensinar os seus filhos a partir das atitudes que você toma, dos exemplos que você dá para eles, né? Você tem que estabelecer regras, leis, limites. Você tem que ensinar a criança o princípio do não. O não, ele tem que entender que o não é uma resposta. E por fim, né, eu acho que essa última atitude que os pais têm que ter com os filhos, ela se resume quase em todas. É o amor. É o amor. Você tem que pedir a Deus todos os dias para ensinar como você deve amar o seu filho ou seus filhos. E isso só vem, meus irmãos, com sabedoria que vem do alto. É buscar de joelho no chão, né? Essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para que você seja assertivo. Você não vai conseguir acertar 100%, mas você tem que perseguir esta assertividade todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você, que você possa refletir como que está o seu relacionamento com os seus filhos. Deus permitindo, quero gravar também o inverso, como que tem que ser o relacionamento dos pais para com os filhos e também dos filhos para com os pais.
Mas hoje, reflita, como está sendo o seu relacionamento com seus filhos? Senhor Jesus, no nome de Jesus, eu oro. Eu oro pedindo para que o Senhor traga luz, traga entendimento, traga clareza a cada um de nós, para que nós possamos acertar na educação dos nossos filhos. Que o Senhor nos use como sal da terra, luz do mundo, dentro da nossa casa. Porque família é projeto do Senhor, filhos são herança do Senhor. E nós temos que ser sal e luz dentro da nossa casa, para a partir dali nós possamos sair para fora, sair para a sociedade e sermos sal e luz para a sociedade. Mas começa lá dentro, dentro de cada lar. Que o Senhor possa abençoar este que ouve neste momento. Abençoá-los na educação dos filhos, dando sabedoria, dando entendimento, dando ferramentas para que eles possam fazer diferença na vida dos seus filhos, exercer o exemplo, o positivo na vida dos seus filhos. Esta é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém.